Glória a Deus. Então nessa manhã nós vamos falar um pouco sobre a fidelidade de Deus. Deus é fiel para ti? Deus é fiel. Mas assim, é bom que nós entendamos uma coisa, irmãos. Deus não é fiel apenas por um título que ele tem de um Deus fiel, né? Apenas por um título que lhe foi concedido, um título de Deus fiel. Porque muitas das vezes nós vemos, né, aqui no mundo natural, pessoas que foram lhe atribuídos títulos, e às vezes aquele título é um título honorário. Por exemplo, eu conheço um senhor, né, não vou aqui citar nomes, mas conheço um senhor que tem mais de 70 títulos de universidades, mas nunca frequentou nenhuma. É tudo honorário. Alguém sabe de que eu estou falando, né? Ele nunca foi lá na faculdade, mas por algum motivo deram para ele aqueles títulos. Então é formado não sei de que, honorário. Formado em outra coisa, honorário. Mas Deus é fiel, porque Ele é fiel. Não é apenas um título que alguém deu para ele, mas é por causa do seu testemunho, do testemunho de Deus. É por causa daquilo que Ele prometeu, Ele cumpriu. Porque Deus é fiel em tudo aquilo que faz, em tudo aquilo que Ele prometeu, Ele sempre fará. Amém? Ele sempre faz aquilo que prometeu. E eu quero dar aqui um texto para nós, que está em Deuteronômio capítulo 32, o versículo 26 e o 27. Deuteronômio capítulo 33, versículo 26 e 27. Diga comigo assim, ó: não há outro, ó amado, semelhante a Deus. Aleluia. Não há semelhante a Deus. Sabe? Que cavalga sobre os céus para a tua ajuda e com sua alteza sobre as nuvens. O Deus eterno é a tua habitação, e por baixo de ti estende os braços eternos. Ele o expulsou, o inimigo, de diante de ti, e disse: destrói-o. Olha só aqui, só para que a gente entre aqui no contexto, essa fala que faz parte das últimas palavras de Moisés ao povo hebreu, antes dele falecer. Então Moisés estava querendo lembrar ao povo que ele liderava, né, a promessa que Deus tinha feito a cada representante, filhos de Jacó, que era representante das 12 tribos de Israel. Então cada um deles recebera por herança a bênção que Jacó recebeu de Isaac, que Isaac recebeu de Abraão. Então isso era passado de pai para filho. Abraão, antes de morrer, abençoou o seu filho Isaac. Isaac, antes de morrer, abençoou o seu filho Jacó. E Jacó, antes de morrer, abençoou as tribos. E agora nós vemos Moisés a lembrar essas tribos. Jacó abençoou as tribos na pessoa de cada um de seus filhos. Mas agora, antes de morrer, Moisés lembra esse povo daquilo que Deus havia prometido. E é bom que entendamos aqui uma coisa, que desses filhos de Jacó, até aqui já tinham todos morridos, mesmo porque até os seus descendentes mais próximos, nessa andança no deserto, morreram todos também no deserto. Agora estavam aqui só os remanescentes, já estavam aqui só os herdeiros de uma promessa. Eles eram herdeiros de uma promessa. E aqui a mensagem que Moisés passam para eles era para que eles não esquecessem daquilo que Deus prometeu. Se você ler aí os versículos anteriores, você vai ver o título de bênção que Deus havia prometido para cada um deles, para cada um das tribos. Você vai ver todos aquilo que Deus falou para eles. E agora aqui no final aqui, né, já no versículo 26 e 27, aí a palavra de Deus fala que não há outro, ó amado. Nessa tradução aqui está amado, mas em outra tradução está escrito Jesurum, né? De outra tradução aí, irmã Maria da Luz aqui tem essa tradução, que significa amado reto, que era para contrapor aquele nome de Jacó, que
tinha como significado trapaceiro. E que quando ele encontra com Deus no Vale de Jaboque, a Bíblia fala que Deus mudou o nome dele de Jacó para Israel, que agora significa amado, reto, Jesurum. E aqui nesse texto a palavra de Deus fala que é o seguinte: depois de Moisés falar para todo o povo, tribo por tribo, agora ele trata eles do conjunto todo como os amados de Deus, os retos de Deus. É lógico que a gente olhando o historial, irmãos, de muitos acontecimentos desse povo andando com Deus, parece que houve muita incredulidade, houve muita desobediência durante esse caminho, esse trajeto deles. Mas o que acontece é que Deus estava sempre pronto a perdoar. E Deus está sempre pronto a perdoar. O que acontece aqui é ter um coração para com Deus, para que receba a sua misericórdia, para que receba o seu perdão. E já que nesses finais aqui, de tudo aqui, Deus começa a falar através de Moisés, a lembrar a eles das promessas que Deus havia feito, e que essas promessas não iam falhar, que Deus ia continuar abençoando. Agora esse povo ia entrar num novo estágio da vida deles, porque agora já tinha percorrido tudo, agora ia ter outra liderança, e dessa outra liderança ia fazer com que eles entrassem na terra que Deus prometeu. Ou seja, ia mudar aqui um estágio. E nos momentos de mudança na nossa vida também, eu creio que há muitos momentos na nossa vida que há mudanças, e há muitos momentos há mudanças radicais. Mas aquilo que nós temos que atentar é para a palavra de Deus, que Deus sempre tem uma palavra para nós nas horas das mudanças, para que não deixe-nos confundidos quando o futuro chega. Então Deus tem sempre uma palavra. Eu creio que ao longo da sua vida cristã, você sempre ouviu uma palavra de Deus. Muitas das vezes é que nós estamos muito acostumados a ouvir palavras, e muitas das vezes nós olhamos assim: não foi para mim, não tem nada a ver comigo. Mas às vezes não tem com você hoje no presente, mas pode ser um aviso de Deus para o seu futuro. Então tenha todas as vezes que você receber uma palavra de Deus, que você possa dizer: não, realmente é para mim. Se não é para mim agora, é para mim no futuro. Eu vou reter essa palavra no meu coração, porque ela vai fazer a diferença na minha vida. Amém? Então Deus aqui lembrava o povo. E é muito interessante que aqui fala de um Deus das alturas, nesse texto que nós lemos. Fala de um Deus das alturas. E quando eu vejo esse texto das alturas, eu começo aqui a imaginar esse Deus que sempre se manifestou nos montes para este povo, desde lá do início. Desde o início, né? Com Abraão, por exemplo, Deus se manifesta no monte com ele e Isaac. E naquele dia, naquele dia daquela manifestação, diante da fidelidade de Deus, Deus mostrou para Abraão que ele era o Jeová Jirê. Quem é o Jeová Jirê? É aquele que provê todas as coisas. Naquele dia no monte, Deus provou para Abraão e para Isaac que ele provê todas as coisas, até o sacrifício que nós vamos fazer para ele, ele mesmo provê para nós. Sabe, aquilo que está no seu coração para fazer para Deus, aquilo que está no seu coração para se doar para Deus, irmãos, até isso Deus provê para que você faça. Fantástico, não é isso? Fantástico. Eu gosto de dar aqui muito exemplo dos papais e das mamães. No dia do aniversário do papai, o filho não trabalha. Aí ele recorre a quem para dar o presente? A mamãe. E aí a mamãe vai lá na conta do papai, tira o dinheiro e compra o presente para o filho, dá para o papai. Estou a brincar que tem a mamãe e tem dinheiro também. E quando é o contrário, é a mesma coisa. Ou seja, nós pedimos ao nosso papai para nos dar, para nós darmos a ele. Abraão queria fazer a Deus um sacrifício, e chega um ponto que aquilo que Isaac não está vendo, irmãos, era o que se ia sacrificar. Isaac não conseguia ver isso. Só Abraão que sabia o que Deus pediu, que era o filho. Mas Isaac não sabia o que ele ia, qual era o sacrifício. E quando ele pergunta: pai, eu estou aqui vendo lenha, estou vendo aqui o cutelo, estou vendo aqui tudo para o altar, para o sacrifício, eu estou vendo, mas eu não estou vendo aqui o cordeiro para o sacrifício. Uma das coisas mais importantes, pai, que era a oferta que você tinha que trazer para pôr no sacrifício, eu não estou vendo. Aí sabe o que Abraão fala? Deus, para si,
proverá. O que Abraão estava querendo dizer? Aquilo que Deus quer receber, Ele mesmo vai prover para que nós possamos dar a Ele. Irmãos, a alegria que tem no seu coração, que você dá a Deus, é Ele que te dá a alegria. O louvor que está no seu coração, que você dá a Deus, é Ele que coloca aí. A glória que você dá a Deus, é Ele que coloca a glória em você para você dar a Deus. Nós recebemos tudo de Deus e damos tudo de Deus, porque Deus é todo nosso e nós somos todos de Deus. Amém? Então Deus se manifestou assim para ele, né? Com Moisés, em um momento, né, de, poderíamos dizer assim, até de desistência da vida desse grande líder, que entendeu que ele era que ia resgatar o povo de Deus, o povo hebreu do Egito. Mas chega um momento que ele acaba desistindo desse propósito e foge. Depois de 40 anos de fugir, estar fugir, aí aparece para ele no monte. Deus aparece para ele no monte e aparece com a sua voz em meio a uma sarça que ardia e não queimava. E ali Deus fala para ele: Moisés, é o seguinte, olha, era assim: tire as sandálias dos seus pés, porque você está na minha presença. Moisés tinha saído da presença da sua família do Egito. Mesmo agora ele tem contraído outra família, da família de Jetro, que era o seu sogro. Sim, casou lá onde ele estava, mas eu falo da sua família, da sua mamãe, do seu papai, seus irmãos, os seus conterrâneos. Ele estava fugindo de tudo isso, mas não estava fugindo de Deus. Deus apareceu para ele no monte, o Deus das alturas aparece para ele no monte e fala: Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque você continua na minha presença. Tire, Moisés, aí aquilo que está impedindo a ligação aí dos céus e na terra, porque você está na minha presença, assim na terra como nos céus. Tira aí, porque agora você está na minha presença. O que eu quero dizer com isso é que lá no monte, Deus mostrou para Moisés que o propósito dele ainda estava de pé, e que Deus não havia esquecido Moisés durante esses 40 anos. Por causa de quê? Por causa da fidelidade de Deus. Sabe, irmãos, muitas vezes nós temos um sentimento de que Deus foi. Sim, irmãos, vai chegar momentos na sua vida que você parece estar sozinho, parece que Deus foi, que parece que nem as suas orações não passam do teto. Parece assim. E parece muitas das vezes que você pensa que você nunca vai voltar mais a ser o que era na presença de Deus. Por que eu falo isso? Porque Moisés teve experiência sim lá na sua casa, com a sua mamãe ensinando para ele tudo. Ela teve essas experiências com a sua irmã Miriam, o seu irmão Arão, teve as suas experiências na sua casa, ele teve as suas experiências, e com certeza ele aprendeu muito sobre Deus, porque esse foi um dos motivos pelo qual ele fugiu, porque ele quis defender seu povo. E agora, depois de 40 anos, talvez ele tivesse pensado assim: ó, minha vida agora é outra, eu já agora estou em outra, aquilo já não existe mais. Mas como Deus é fiel, Deus apareceu, Deus às alturas apareceu para ele no monte, e aquele dia Deus confirmou para ele: olha, Moisés, está tudo de pé ainda. Está tudo igual como nós havíamos planeado. Você vai voltar e vai fazer a minha vontade do jeito que eu quero que você faça. Sabe, talvez essa palavra se estende aqui e para onde estamos chegando hoje, de alguém que pensou que por ter passado um certo tempo, promessas de Deus, que agora é outra coisa para sua vida, que agora, não, continua do mesmo jeito. E que nessa manhã ele possa dizer para você: olha, aquilo que impede as coisas de funcionarem na terra como no céu,
que seja tirado da sua vida nessa manhã, que você descalce os seus pés para você poder andar agora na presença de Deus de uma outra forma, em nome de Jesus, para que a sua fidelidade possa estar novamente na sua vida. Amém? Sabe, esse mesmo Moisés, lá mais na frente, teve uma experiência com o Senhor também nas alturas, que é no Monte Sinai. Agora, muito tempo depois de ele já ter cumprido com esse propósito de Deus, voltado lá no Egito, tirado o povo e tudo mais, está guiando o povo do deserto, já ter feito tantas maravilhas e milagres. Agora chegou uma hora importante, é que Deus quer fazer a lei do céu chegar à terra. E para essa lei do céu chegar à terra, ele chama Moisés no Monte Sinai. Moisés chega lá no Monte Sinai, e lá Moisés recebe as tábuas da lei, onde continham os mandamentos do Senhor, os mandamentos que o Senhor planejou para o seu povo lá no céu. Agora Moisés é esta via de Deus para fazer chegar esses mandamentos agora ao seu povo, para chegar agora os mandamentos que veio do céu, para que o seu povo não andasse errante, não nos caminhos do deserto, mas não andasse errante conforme a sua ligação para com Deus. Então Deus dá a Moisés ali no Monte Sinai os mandamentos para que ele trouxesse para o povo, e o povo vivesse em integridade com os mandamentos de Deus, para que Deus nunca faltasse a sua ligação para com o povo. Sabe por causa disso? Por causa da fidelidade. Sabe por que isso? Por causa da fidelidade de Deus. Esse Deus que sempre quando aparece no monte, que sempre quando aparece nas alturas, no texto que nós lemos, quando sempre aparece nas nuvens, Ele tem algo de novo para nós. E essa novidade que Ele traz sempre muda a nossa vida. As novidades de Deus sempre vai mudar a sua vida, porque é assim que funciona. A palavra de Deus faz com que nós vivamos em novidades de vida. E esse Deus que aparece para ele no Monte Sinai faz isso, trazer os mandamentos de Deus para a terra. Daqui o último exemplo sobre aqui o monte, um dos acontecimentos mais, irmãos, interessantes da palavra de Deus, onde Deus prova a alguém que Ele é realmente Deus. A pessoa do profeta Elias. Em outro lugar, Monte Carmelo, todos nós conhecemos a história, onde ele reúne o povo de Israel que já estavam desviados do caminho do Senhor, seguindo a deuses estranhos. Ele aparece ali e diz o seguinte aqui: olha, hoje aqui nós vamos ficar sabendo quem é Deus. E nós sabemos que naquele dia, naquele monte, o Deus das alturas aparece. Após a oração de Elias, ele desce como um fogo e consome o holocausto. E aquele dia a palavra de Deus fala que o povo glorificou a Deus, prometendo a servir ao Senhor. Todas as vezes que Deus vem, todas as vezes que a presença de Deus se manifesta, irmãos, acontece algo extraordinário na nossa vida. Sempre que a manifestação da presença de Deus de uma forma extraordinária na nossa vida, acontece alguma coisa. Olha, irmãos, que essa manhã realmente, eu creio que todos nós estamos sentindo a presença de Deus, mas que essa presença de Deus se manifesta de uma forma extraordinária para fazer algo diferente em nós. Porque se isso não acontecer, nem faz muito sentido. Nem faz muito sentido de estar aqui, nem faz muito sentido cultuar, se essa presença de Deus não faz nada na nossa vida. Não, mas se a presença de Deus faz alguma coisa, aí com certeza, extraordinariamente, a nossa vida começa a mudar, começa a ser transformada. E nesse dia aqui, que a manifestação de Deus, houve uma mudança, houve uma transformação. Sabe, Moisés aqui no texto, eu pediria que colocasse aqui para nós o texto, novamente, Deuteronômio 33, 26. Olha só, que Deus cavalga sobre as alturas, a tua ajuda e com a sua alteza sobre as nuvens. O que traz para nós aqui, naquilo que é a física, é que quem está nas alturas consegue ter uma visão melhor. A visão de quem está nas alturas consegue abranger melhor as coisas, consegue ter
consegue ampliar a visão para ver mais longe. E aqui Moisés estava dando aqui para eles, né? Dando para eles aqui essa comparação deste Deus que preenche todos os lugares, todas as lacunas, mas agora ele está aqui expondo esse Deus como um Deus que está nas alturas, que está contemplando todas as coisas. E é isso que ele diz: não há outro, ó amado, ó Jacó, não há outro, ó Israel, Jacó transformado, não há outro Deus que cavalga sobre as alturas, que cavalga aí sobre as nuvens, que tem um olhar diante de nós, por todos os lados nós estamos, que está a ver todas as nossas necessidades, que está a ver todas as nossas provas. De onde Ele está a ver todas as coisas. Ele está a ver todas as coisas. E Ele fala assim: e a tua ajuda, a ajuda que nós precisamos, está com esse Deus que está nas alturas, sobre nós, olhando para onde nós estamos, onde nós andamos, onde nós nos movemos, vendo todas as nossas necessidades e confiando na sua palavra. A ajuda vem dele. Por causa de quê? Por causa da sua fidelidade. Glória a Deus. E no versículo logo a seguir, enquanto Moisés está falando dessas alturas, ele fala assim: o Deus eterno é a sua habitação. Essa é a habitação de Deus, de estar em todos os lugares, de estar nas alturas, de estar sobre todas as coisas. Melhor dizendo, é isso: Deus, a sua habitação é sobre todas as coisas. Todas as coisas. Mas ao mesmo tempo aqui parece que ele faz uma mudança radical, que ele fala assim: por baixo de... Deus está nas alturas, mas por baixo de ti acontece o quê? Estão os braços eternos. Ele está nas alturas, mas ao mesmo tempo também os braços do Senhor estão por baixo de ti, para te sustentar, para que não deixe o teu pé vacilar, igual diz o salmista, para te guiar por onde você andar. Os seus braços estão por baixo de ti, se estende por baixo de ti. Sabe, a tradução dessa palavra baixo no original quer dizer fundo. Isso quer dizer o seguinte: que mesmo que se você bater lá no fundo, os braços do Senhor estão ali. O que o salmista disse? Ainda que se eu descesse para o Seol, para as profundezas da terra, até ali a sua mão. Aleluia. Bateu no fundo, chegou ao fundo de tudo. Nós temos aí a tradição da frase: o fundo do poço. Aqui onde você estiver nessa manhã, mesmo se você estiver batido no fundo do poço, eu quero liberar uma palavra para você nessa manhã, que mesmo a mão do Senhor está aí no fundo, para poder fazer você vir novamente, trazer você novamente à tona. Na oração do profeta Jonas, ele foi tão fundo, tanto fundo, tanto fundo, que ele disse que o cerco da morte cercou ele, que ele desceu para as profundezas que ele considerou o inferno, mas mesmo ali a sua mão, a mão de Deus, foi lá e trouxe ele novamente. Ele é o Deus das alturas, mas também Ele é o Deus do fundo, para poder levantar você. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o Deus do princípio e Ele é o Deus do fim. Aquilo que está começando na sua vida, Ele é o princípio, mas aquilo que está terminando também, Ele é o fim, porque vai começar novas coisas. Há novas coisas para começar. Eu não sei em que estágio cada um de nós estamos hoje, se estamos nas alturas, se estamos no meio, se estamos no fundo do poço. Mas esse Deus que é o mesmo hoje, é ontem e é eternamente. Ele é das alturas, Ele é do monte, mas também Ele é dos vales. Ele é capaz de estar nos vales, assim como Ele esteve com Jacó no vale de Jaboque. Lá no vale, Ele esteve lá.
Ele esteve lá no vale para mudar a sorte de Jacó. A sorte de Jacó era um homem que no seu nome já carregava um estigma de trapaceiro, de enganador. Mas no dia que ele teve esse encontro com Deus, ele saiu de lá príncipe de Deus. Um encontro com Deus só é o suficiente para a sua vida ser transformada. E ela sendo transformada, Ele protegerá você, seja das alturas, seja do fundo do poço. Ele te levantará e firmará os seus pés numa rocha, em nome de Jesus, que é a pedra de esquina, que é Jesus Cristo, e ela jamais será abalada. Que haja um equilíbrio na sua vida, irmão. Não um equilíbrio que você está buscando com as coisas naturais, não um equilíbrio que você está fazendo as contas apenas, fazendo cálculos para que sua vida vá bem, ou que haja equilíbrio na sua vida, mas que o equilíbrio que a sua vida precisa realmente venha de Deus, através da presença incessante dEle na sua vida, para que quando for nas alturas, é nas alturas, quando for para cavalgar nas nuvens, é cavalgar nas nuvens, mas quando você estiver no fundo do poço, e a palavra de Deus fala que do monturo Ele ergue o necessitado. Salmos 23 e 4. Ainda que eu ande por um vale tão tenebroso, que seja considerado vale da sombra, não é a morte ainda, é a sombra dela. O que acontece? Você pode até andar num vale de sombras, onde cordéis de morte nos cercam, mas nós não vamos temer. Sabe por quê? Porque o Deus das alturas e o Deus dos vales está conosco. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me traz um consolo. Aqui nas palavras de Davi, considerando Deus como um bom pastor, ele como ovelha, ele diz que o cajado, e outra tradução fala: a vara e o teu cajado me consolam. E Jesus nos precaveu quando ele foi assento ao céu, quando ele estava próximo a ir. Ele disse o seguinte: olha, eu vou ao Pai, mas eu vou enviar o Espírito Santo Consolador. Eu e você não estamos sem consolo, não. No caso de Davi como ovelha, ele viu aqueles utensílios que ele mesmo usava, aquelas ferramentas de trabalho, como utilidade de Deus para corrigir a sua rota de caminho. Mas Jesus falou para nós que Ele ia, sendo um bom pastor que deu a sua vida pelas ovelhas, Ele ia, mas que Ele ia enviar o outro Consolador, que era o Espírito Santo. Enquanto Ele estava aqui na terra, Ele consolou os discípulos em muitas ocasiões, mas Ele foi e deixou o Espírito Santo para nos consolar. Ele direcionará a sua vida, Ele guiará a sua vida, para que você entenda que o Deus das alturas e o Deus dos vales estará sempre contigo. E mesmo que você ande num vale de sombras, de morte, você não venha temer nada, porque o Senhor estará sempre contigo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sabe, irmãos, essa manhã eu quero orar por sua vida. Tanto você que está aqui cultuando a Deus, quanto você que está aí em casa, onde você estiver, aqui em Portugal, fora de Portugal. Pelo que eu vi aqui, muitos irmãos estão aí conosco. Eu quero orar por sua vida nessa manhã, porque talvez diante de tantas as coisas, nesse vale que nós todos estamos a passar hoje, de sombras, de incertezas, de doenças, de mortes, todos nós estamos a passar por um vale. Mas para que nós possamos nesta manhã compreender uma coisa: mesmo neste vale, tudo está acontecendo hoje, Ele está conosco. A sua vara e o teu cajado está nos consolando todos os dias. A tua palavra está consolando todos os dias. A presença dEle, seja cavalgando nas nuvens, ou por baixo nos levantando, mas Ele está sempre conosco com a sua presença. Amém? Quero orar para que você sinta essa paz no seu coração nessa manhã, em nome de Jesus.
para que você sinta a paz em que Deus possa revelar a você que Ele está contigo mesmo, por onde você andar. Que você saia daqui nessa manhã com o seu coração descansado, que ao terminar esse culto você fale assim: não, realmente eu estou em paz, que o meu coração está em paz. E quando é assim, você pode testemunhar de Deus, de um Deus fiel, que em meio a tantas turbulências e tantas coisas, você consegue se manter em paz. O meu coração está em paz, eu estou descansado, porque este aqui, o Deus aqui, como diz aí no versículo 27, versículo 26, melhor dizendo: não há outro, ó amado. Não se esquecendo que esse amado aqui já tinha sido Jacó um dia. Aí se coloca aí no lugar dele. Você é amado de Deus hoje, mas você sabe o que você foi um dia. Você sabe o dia que você foi um dia antes da transformação. Hoje você é amado de Deus, mas você sabe muito bem o que você já foi antes. Mas hoje, nesta manhã, a palavra que vem para nós aqui nessa manhã é o seguinte: mesmo daquilo que nós já fomos antes, hoje Ele nos chama amado. Ó amado, essa é a palavra que vem para nós. Não há outro, ó amado, semelhante ao Deus que nós servimos, aquele que nos transformou. Ele cavalga nas alturas, no meio das nuvens. Ele é o Deus que está por cima de nós. E quando nós precisarmos, a sua mão vem e nos levanta novamente para estarmos em uma posição junto com Ele na mesma. Que Deus na manhã nos abençoe, que nós possamos entender isso. Os irmãos do louvor, vêm aqui à frente. Vamos orar ao Senhor. Se vocês puderem, fique de pé onde você está. Mesmo você que está assistindo, está cultuando conosco, em qualquer lugar que você estiver agora nessa manhã, por favor, fique aí de pé aí onde você está. Ore conosco nesta manhã, Fale para Deus que você confie na fidelidade dele. Fale para Ele que você está confortável em saber que Ele tem você como um amado dele. Amém? Que Ele tem você como um amado dele, que tem você como justo, porque pela fé em Cristo Jesus nós fomos justificados. Então, por isso eu te peço nessa manhã, ore aí ao Senhor um instante. Fale a Deus nessa manhã. O que foi de encontro ao seu coração nesta hora, com essa ministração?